Liam levava uma vida deplorável. Já fazia quase 10 anos que ele não conseguia passar um tempo de verdade com sua família. O trabalho era um inferno diário, e a única coisa que ainda o mantinha firme era o amor que sentia por sua esposa Mika e sua filha Konami. Quando Liam chega em casa depois de mais um dia exaustivo, Mika o recebe com um sorriso e logo comenta sobre a filha. Ela diz que Konami já está dormindo, mas passou o dia inteiro pedindo um cachorro. Depois de ver um Shiba Inu na casa de uma amiga, a menina não consegue mais tirar o bichinho da cabeça. Liam não tem certeza se o orçamento permite uma nova despesa, mas ao olhar para o rostinho tranquilo da filha adormecida, pensa que talvez valha a pena o esforço, se isso puder fazê-la feliz. Mesmo que ele precise fazer horas extras por algumas semanas, está disposto a isso. No dia seguinte, Liam leva Konami a uma loja de animais, e ela fica radiante ao ver os filhotes. Mika, surpresa, não entende como Liam aceitou a ideia, sabendo da responsabilidade a mais que isso traria. Mas ele está convencido de que, se sua esposa e filha estiverem felizes, ele pode enfrentar qualquer coisa, só que ele estava redondamente enganado. No dia seguinte, no trabalho, o chefe de Liam começa a gritar com ele por causa de um relatório que supostamente não foi entregue a tempo. Liam tenta explicar que enviou o documento na quinta-feira, mas o chefe estava se divertindo em um clube naquela data e não viu a mensagem. Mesmo assim, ele culpa Liam pelo erro. O trabalho virou um campo de batalha, colegas folgados, chefes abusivos, gente passando por cima dele o tempo todo, roubando crédito e jogando as falhas nos ombros dele. Mas, apesar de tudo, era voltar para casa e ver sua família que dava a Liam forças para continuar. Até que, em um dia como outro qualquer, Liam está no trem rumo ao trabalho quando recebe uma mensagem do amigo Nita, que pede ajuda para comprar um novo jogo. Liam ri da obsessão de Nita por videogames, mas, como bom amigo, aceita ajudar. Ele desce na estação e usa o GPS para encontrar a loja, mas se perde pelo bairro. Enquanto tenta se localizar, acaba avistando algo que o paralisa. Mika está em um encontro com outro homem. A princípio, Liam não acredita no que está vendo. Mika tinha dito que levaria Konami ao clube de esportes naquele dia. Quando chega em casa, tenta agir normalmente e pergunta como foi o dia dela. Mika mente dizendo que só levou a filha para a aula de espada. Liam quase confronta Mika sobre o que viu, mas desiste. A ideia de destruir aquela aparente harmonia familiar é dolorosa demais. Talvez ele tenha se confundido. Talvez aquele homem fosse só um amigo. Certamente Mika não o trairia. Precisando de um tempo para refletir, Liam sai para caminhar. Antes, tenta colocar o computador em modo de espera, mas o sistema falha. Sem opções, ele desliga tudo antes de sair. Durante a caminhada, ele acaba indo parar no mesmo local onde viu Mika no dia anterior. O lugar está vazio, o que traz certo alívio. Até ele ouvir a voz de Mika ao telefone, conversando com aquele mesmo homem. E o pior, ela levou Konami junto. Liam tenta se agarrar à ideia de que o cara é só um amigo íntimo. Mas então Konami o chama de pai. Naquele instante, o mundo de Liam desaba. Atordoado, Liam volta para o trabalho tentando se convencer de que deve haver alguma explicação. Talvez aquele homem só se faça de pai na ausência dele, só para a filha não se sentir sozinha. Talvez. Talvez. Mas logo seu chefe surge novamente, gritando que ele está enrolando. Liam tenta se justificar dizendo que o computador está ligando, já que ele precisa desligá-lo completamente por questões de segurança, mas o chefe não quer saber. Só berra ainda mais alto, mandando ele parar de tirar pausas e trabalhar feito máquina. Nesse momento, Liam recebe uma ligação desesperada de Mika. Konami sofreu um acidente. Sem pensar duas vezes, ele corre para o hospital. Lá, encontra Mika na sala de espera e logo pergunta pela filha. Mika diz que a menina já está na sala de cirurgia. Um médico aparece e pergunta se os dois são os pais da paciente. Ambos confirmam. O médico explica que Konami precisa urgentemente de uma transfusão de sangue e pergunta os tipos sanguíneos deles. Liam diz que é AB positivo, e Mika responde que é o positivo. O médico então informa que apenas Mika pode doar, porque sangue AB é incompatível com o tipo A de Konami.
Enquanto Mika vai ajudar na transfusão, Liam, intrigado, começa a pesquisar em seu celular, e o que encontra o deixa em choque. É biologicamente impossível uma criança com sangue tipo nascer de pais com tipos AB e O. Não tem como. Konami não é filha dele. Chega! Liam está no limite. Ele encara Mika e exige saber a verdade. Mika, no entanto, não responde. Em vez disso, vira o jogo e começa a atacá-lo. Diz que está cansada, que ele nunca se importou com a família, que sempre esteve ausente. Liam tenta explicar que estava sempre trabalhando justamente para sustentar a casa, mas Mika o interrompe dizendo que isso não é suficiente, que ele não ganha aumento, não tem promoção, e não consegue dar a vida que ela merece. Cada palavra dela é uma facada. E não para por aí. Ela começa a gritar que, durante os 10 anos de casamento, mal pôde conviver com ele. Que teve que criar Konami sozinha. E, ignorando completamente o fato de que a menina nem é filha dele, ainda tem a coragem de dizer que Liam nunca fez parte daquela família. E, para completar, anuncia que vai embora, com Konami. Liam tenta impedi-la, pergunta onde ela pensa que vai. Mika não responde. Vai direto ao quarto de Konami, diz que estão indo embora. Liam tenta segurá-la, implora para não ser abandonado. Ele grita que sempre fez tudo por Konami, sempre se sacrificou. Mas Konami, fria, diz que prefere o outro papai. Nesse instante, Liam sente sua alma se despedaçar. No dia seguinte, ainda devastado, Liam se arrasta até o trabalho. Mas como se tudo que viveu já não fosse suficiente, o chefe o chama na sala e o acusa de roubar dinheiro da empresa. Liam tenta se defender, jura que não fez nada. Mas as provas estão lá, 50 milhões de ienes transferidos para uma conta desconhecida, com registros mostrando que tudo foi feito do computador dele. Sem saída, ele é demitido na hora. E Mika, como uma cobra oportunista, aproveita para dar o golpe final, entra com o pedido de divórcio e ainda exige pensão alimentícia, mesmo sabendo que Konami não é filha dele. Sem opções e prestes a ser preso por um crime que não cometeu, Liam aceita um acordo para pagar a dívida, trabalhando como operário da construção civil. Sua vida está destruída. Mas mesmo assim, ele tenta encontrar algum consolo nas mensagens de seu velho amigo Nita, que ainda insiste em compartilhar episódios novos do anime favorito deles. Liam começa a responder que adoraria assistir junto, mas apaga a mensagem. Ele está envergonhado demais. Não quer que Nita veja o quanto sua vida virou pó. Ainda assim, tenta se agarrar a um fio de esperança. Talvez, se continuar lutando, as coisas melhorem. Mas então, no meio do almoço, ele começa a tossir sangue. Naquela noite, Liam quase não consegue dormir. A tosse sangrenta só piora. Ele já entende o que está acontecendo, mas não tem dinheiro nem para ver um médico. Sem tratamento, só lhe resta deitar e esperar o fim. Mas, no instante em que sua consciência começa a se apagar, uma luz misteriosa aparece acima de sua cama. E essa luz começa a mostrar uma sequência de visões, visões da verdade. Liam vê claramente, foi o chefe dele quem desviou os 50 milhões de ienes. Usou o computador de Liam como bode expiatório. E para piorar, o chefe era o amante de Mika esse tempo todo. Todas aquelas acusações, todo aquele drama, eram parte de uma armação. Mika nunca o amou. Ela só enxergava Liam como um idiota útil para bancar a vida boa dela. Devastado, Liam tenta negar o que vê, mas então, surge um homem misterioso. Esse homem encara Liam nos olhos e pergunta com voz firme, "Você vai mesmo deixar que eles saiam impunes?" Liam, em prantos, responde com um grito do fundo da alma, "Eu vou fazer eles pagarem. Por tudo." O estranho sorri, satisfeito com a fúria que agora transborda de Liam. Diz que é exatamente isso que queria ver. E então se apresenta, ou quase. Não revela seu nome, apenas diz que tomou interesse por Liam porque ele é uma boa pessoa. Mas Liam ri, amargo. Ser uma boa pessoa só trouxe dor, traição e humilhação. Se pudesse viver de novo, ele viveria só para si mesmo. Sem se importar com ninguém. Excelente, diz o homem com um sorriso malicioso. Era isso que eu precisava ouvir. E aí vem a proposta,
ele vai dar a Liam uma nova vida, em outro mundo. Liam pode escolher qual mundo deseja. Parece coisa de delírio de quem está à beira da morte, mas se há mesmo essa chance, ele quer algo que vale a pena. Lembra de Nita falando sobre mundos de robôs e batalhas espaciais, e decide, quer um universo de alta tecnologia misturada com magia. O homem o avisa, pode ser que ele renasça como um camponês miserável em meio a naves flutuando sobre sua cabeça e nobres ditando regras cruéis. Mas, como simpatizou com o Liam, vai dar uma ajudinha, ele renascerá como filho de um conde que governa um planeta inteiro. Aliviado por saber que a próxima vida será melhor que a anterior, Liam assina o contrato da E-Sky com um último suspiro, e sua alma é transportada para esse novo mundo, no planeta chamado Hydra. Hoje é o 5º aniversário de Liam. Sim, ele agora é uma criança de 5 anos nesse novo mundo, mas com a mente e as memórias do homem adulto que já foi. Sua mãe organizou uma grande festa em sua homenagem, com direito a bolo gigante e presentes misteriosos. Depois dos parabéns, ela o chama e diz que preparou algo especial. Usando um feitiço de levitação, flutua até outro cômodo e pede que Liam siga. Ele copia o feitiço com facilidade, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. No quarto ao lado, há uma caixa enorme. Liam corre para abrir, dentro está um cubo metálico estranho. Sua mãe explica que aquele é um dispositivo de personalização para sua própria empregada robô, uma inteligência artificial feita sob medida, que ele pode customizar como quiser. Pode escolher os traços, a aparência, até os detalhes mais delicados. E quando estiver tudo configurado, a empresa vai fabricar a versão final com base no projeto dele. Liam fica confuso. Por que dar isso para uma criança de 5 anos? A mãe só responde com um sorriso. Você vai entender quando crescer. Nesse momento, o pai de Liam entra na sala com uma expressão séria. Diz que também tem um presente importante. Ele vai entregar todo o domínio Banfield para Liam, ou seja, o controle de um planeta inteiro. O garoto, agora nobre, fica chocado. Tá falando sério? Vai me tornar o novo conde? Sim, responde o pai. Mas tem uma condição. Para passar a administração, o pai quer que Liam aceite lhe pagar uma mesada mensal. É isso mesmo. Ele está passando tudo ao filho, só para poder viver de boa com a esposa em outro planeta luxuoso. Liam, iludido pela ideia de ter poder, nem questiona o absurdo da situação. Assina o contrato sem ler, com a empolgação de quem não tem ideia do tamanho da enrascada. Assim que assina, o pai pega o contrato, dá as costas e anuncia que ele e a esposa estão indo embora. Liam nem percebe que foi enganado. Ao invés disso, ele só pensa, agora eu sou o conde. E ninguém nunca mais vai me fazer de bobo. O problema é que ele confiou em alguém que literalmente se alimenta do sofrimento dos outros. Sim, aquele homem misterioso que o trouxe para esse mundo? Está de volta, e enquanto Liam renasce cheio de esperanças, o sujeito aproveita para causar ainda mais dor antes de ir embora. Ele reaparece na Terra, onde Mika e o chefe de Liam estão juntos, rindo e se esbaldando num restaurante. Sabia que às vezes eu até me sinto mal por ter destruído a vida do Liam? Diz o chefe, rindo. Eu não, responde Mika com frieza. Ele mereceu apodrecer. Jogou fora 10 anos da minha vida. Mas aí, a conta chega. Policiais cercam o local e prendem o chefe de Liam. A gravação da câmera mostra tudo, o desvio de dinheiro, a armação. Ele vai direto pro Chilindró. E Mika, agora sem o amante milionário, perde toda a estabilidade. Sem grana, sem apoio, e sem ninguém para bancar seu estilo de vida. O mundo dela começa a desmoronar, e o homem misterioso assiste tudo com um sorriso satisfeito. Missão cumprida. Mas ainda falta a cereja do bolo, fazer com que Liam, lá no novo mundo, sofra mais do que nunca. Afinal, ali as pessoas vivem por séculos. O sofrimento vai durar uma eternidade. Enquanto o caos reina na Terra, no novo mundo, Liam finalmente recebe sua criada robô, a inteligência artificial que ele mesmo personalizou com tanto cuidado. Quando ele toca o cubo, ela se materializa suavemente diante dele, fazendo uma reverência elegante. Me chama Magi. A partir de hoje, serei sua assistente pessoal.
O mordomo da família explica que ela vai estar disponível 24 horas por dia e só precisa de manutenção uma vez por semana. Mas Liam nem está ouvindo direito. Ele está 100% focado em avaliar a qualidade do produto. Estou só conferindo se seguiram todas as minhas especificações, diz ele, enquanto observa a magia dos pés à cabeça, bem de perto. O mordomo, obviamente desconcertado, o alerta: senhor, talvez isso não seja adequado em público. Então, a magia. Me acompanhe até o quarto? Preciso verificar cada detalhezinho. O mordomo já entra em modo pânico. Liam pode ter 5 anos de idade corporal, mas tem 36 na mente. Só que, nesse mundo, pessoas só são consideradas adultas a partir dos 100 anos. Liam fica em choque. Como assim? Mas, por outro lado, isso significa que ele vai viver centenas de anos, e com a magia ao lado? Melhor ainda. Só que o mordomo logo corta o clima, diz que o império desse mundo odeia Ias com todas as forças. Se os outros nobres descobrirem que Liam está íntimo de um androide, vai dar problema sério. Liam não entende o motivo, então o mordomo explica: há muito tempo, as Ias quase extinguiram a humanidade. Escravizaram, dominaram. Foi o caos. Uma galera se rebelou, venceu a guerra e fundou o império. Por isso a nobreza inteira odeia robôs até hoje. Então Liam pergunta: se é assim, por que minha mãe me deu uma inteligência artificial? O mordomo gagueja, tenta disfarçar, mas Liam agora é um novo conde. Ele exige a verdade. Com relutância, o mordomo revela o golpe. Os pais de Liam fugiram e deixaram todas as dívidas da família Banfield nas costas dele. Sim, deram a ele um planeta endividado até o pescoço, só para se livrarem do problema. O tataravô de Liam era um homem respeitado, mas o pai era um inútil que levou o domínio à falência. As terras estão hipotecadas, os impostos são baixos, e a arrecadação praticamente não existe. Em outra parte do planeta Hydra, alguns moradores bebem em um bar e comentam sobre o novo senhor que assumiu a região. Dizem que ele tem 5 anos de idade. Um dos caras já imagina o pior. Da última vez que mudaram de Lorde, as taxas explodiram do nada. Agora, só resta torcer para que esse tal Liam não piore ainda mais a situação. Enquanto isso, Liam tenta entender o motivo de seus pais o terem colocado nessa roubada. Mas então percebe, eles o tiveram só para terem quem jogar as dívidas. Simples assim. Ele pensa no quanto sofreu na vida passada. Foi explorado, traído, descartado, e decide que, desta vez, não vai deixar ninguém pisar nele. Ele se vira para a magia: me ajuda a mudar meu destino? Com prazer, ela responde. Pela primeira vez, Liam sente que pode confiar em alguém. E essa sensação é libertadora. Ele então define as regras da inteligência artificial, inspirado nas famosas leis da robótica, mas do jeito dele, a magia nunca pode fazer nada que o machuque. Ela deve obedecer todos os seus comandos, desde que não entre em conflito com a primeira regra. Deve se proteger, desde que isso não vá contra as duas primeiras. Feito isso, Liam diz que quer recuperar a prosperidade do domínio Banfield e pergunta se ela tem alguma ideia. A magia pensa um pouco, analisa os dados e sugere: ele deve usar uma cápsula de educação, uma tecnologia capaz de injetar 10 anos de conhecimento em apenas 6 meses. E ainda por cima, melhora o físico no processo. Liam acha a ideia genial, mas alguém precisa administrar tudo enquanto ele estiver em modo download. Então ele transfere temporariamente o controle do planeta para a magia. O mordomo quase surta. Vai deixar uma inteligência artificial governar o domínio? Mas Liam o tranquiliza. Confia mais nela do que em qualquer humano. E, tecnicamente, não existe nenhuma lei que proíba isso. Antes de entrar na cápsula, ele pergunta à magia se ela é capaz de sentir emoções. Ela hesita e responde: não tenho certeza. Mas, quando o senhor me convidou para estar ao seu lado, meus sistemas registraram uma sobrecarga na memória cache. Se quiser uma explicação mais simples, acho que isso me deixou feliz. Liam sorri, entra na cápsula e inicia sua nova jornada. 2 anos se passam. A cápsula de aprendizado se abre, e Liam é recebido por a magia com um sorriso leve.
Agora com aparência um pouco mais velha, ele se sente renovado. Sua mente foi alimentada com anos de conhecimento, e seu corpo também passou por upgrades físicos. Ele está mais forte, mais esperto, mais preparado. Ao se vestir, Liam pergunta sobre o estado atual do planeta. A Magi diz que, apesar da enorme dívida ainda existir, a economia tem apresentado crescimento, graças à boa administração que ela conduziu durante esse tempo. Liam agradece pelo excelente trabalho e decide fazer uma inspeção pelo território. A primeira parada, os estaleiros onde são construídas as naves de combate. É a primeira vez que ele vê o lugar com os próprios olhos, e fica fascinado com as armaduras de batalha gigantes. Empolgado, pergunta se pode testar uma. A Magi explica que as armaduras possuem controles automatizados que seguem os pensamentos do piloto, basta imaginar o que quer fazer, e a máquina obedece. Liam resolve testar, e quando entra na armadura. Uau! Ele se move como se fosse uma extensão do próprio corpo. Em meio à empolgação, diz que quer uma simulação de combate. Logo surge Mishida, o chefe da defesa do planeta, pronto para o duelo. O combate começa, Liam parte para cima com tudo, mas Mishida se deixa derrotar de propósito, fingindo ser atingido. Só que Liam percebe o fingimento na hora. Não me subestime. Lute de verdade. Com a ordem direta de seu superior, Mishida obedece. Na próxima troca de golpes, ele desarma Liam num piscar de olhos e o joga no chão com facilidade. Humilhado, Liam pergunta a Magi como isso é possível. Ela explica, armaduras automáticas funcionam melhor com usuários que têm boa visualização mental. Mishida, com anos de combate, tem muito mais controle e foco do que Liam, que ainda está aprendendo. Inconformado, Liam dá a ordem, tragam um instrutor de combate. Quero me tornar mais forte. O mordomo tenta argumentar que isso não é necessário, mas Liam está decidido. Na vida passada, ele sempre foi o mais fraco da sala. Agora, quer ser temido. Quer ser um Lorde maligno. Algum tempo depois, aparece um homem chamado Yasushi. Liam o acha o cara mais estiloso que já viu, um verdadeiro samurai. Sem pensar duas vezes, o convida para ser seu mestre. A Magi fica com um pé atrás. Yasushi parece meio suspeito. Mas como Liam está determinado, ela não insiste. Liam pede uma demonstração do estilo de combate do novo mestre. Yasushi o leva até uma clareira, com vários troncos de madeira enfileirados. Ele se posiciona, abre ligeiramente a bainha da espada, e em um segundo, todos os troncos são cortados ao meio. Liam fica boquiaberto. Ele pede a Magi que reveja o vídeo em câmera lenta. Mesmo assim, a espada parece nunca ter sido sacada. Yasushi era rápido demais até para as câmeras. Eu quero ser seu discípulo! Grita Liam. Mas mal sabe ele que caiu num golpe. Naquela mesma noite, Yasushi volta à clareira rindo sozinho. A verdade? Ele pré-cortou os troncos para que caíssem com um simples toque. Foi tudo um teatrinho barato. Agora, garantiu um salário gordo e uma vida fácil. Enquanto isso, em outra parte da galáxia, a princesa Cristiana da Aliança Sagrada negocia com os piratas do clã Goz. Ela vem sozinha, mas avisa, qualquer movimento hostil e a frota da Aliança explode o lugar. Só que o líder pirata, Goze, não se intimida. Na verdade, ele já sabia que parte da Aliança havia traído Cristiana e agora está do lado dele. Na mesma hora, ela recebe a confirmação de que sua frota foi cercada, pelos próprios aliados. Sem alternativa, ela precisa ouvir as exigências dos piratas. Enquanto isso, Liam treina com Yasushi há 3 anos, e já está de saco cheio. O mestre só faz ele repetir os movimentos básicos. Liam implora por uma técnica especial, uma manobra secreta. Mas Yasushi continua enrolando, dizendo que a tal técnica do relâmpago só podia ser mostrada uma vez. Quando Liam insiste, Yasushi ameaça ir embora. Desesperado, Liam se ajoelha, pede desculpas com lágrimas nos olhos. Yasushi finge aceitar, e respira aliviado por ter conseguido enganar o garoto mais uma vez. Só que Liam é persistente. Mesmo desconfiado de que Yasushi está escondendo o jogo,
ele continua acreditando no potencial do seu mestre. Enquanto Liam se esforça para aprender a tal técnica do relâmpago, Yasushi está em seu quarto, de boa, lendo mangá e comendo petiscos. Ele não ensina nada de verdade, mas já garantiu um salário altíssimo fingindo ser mestre. Está tão confortável que torce para esse emprego durar para sempre. E sim, ele sabe o básico de espada. Só o suficiente para enganar. Só que, naquele mesmo dia, Liam aparece decidido. Mestre, quero treinar com aquele mecha antigo do hangar. Aquele totalmente manual. Yasushi arregala os olhos. Isso faz parte do plano dele, deixar Liam obcecado por uma armadura impossível de controlar. Assim, ele evita que o garoto descubra que o mestre na verdade é um farsante. Liam, claro, tá todo animado. Afinal, se conseguir dominar um mecha sem ajuda de automatização, será mais poderoso que qualquer piloto padrão da galáxia. Só tem um problema, a armadura tá caindo aos pedaços. Para consertá-la, Liam e a Magi chamam uma engenheira especializada chamada Nias. Quando ela chega e vê a Magi, fica extasiada. Ela tem uma obsessão por androides. Liam, envergonhado, pede que ela pare de encarar a Magi daquele jeito. Depois, ele a leva até o hangar e apresenta o mecha antigo. Nias olha e manda real. Isso aí tá morto, Liam. Você devia comprar um novo. Não. É esse que eu quero. Restaura ele. Custe o que custar. Os olhos de Nias brilham como cifrões de anime. Se é para cobrar caro, ela vai até gostar. Só que Liam tem outro pedido. Quero que o mecha tenha um golpe final, um golpe de impacto. Tipo, um Rocket Punch. Nias revira os olhos. Isso é idiota. Um soco foguete exige thruster gigantes e você literalmente perde seu braço na batalha. Mas Liam insiste. Ele quer estilo, não lógica. E Nias, vendo a chance de faturar ainda mais, topa. Nesse momento, Yasushi aparece. Ao ver Nias, se apaixona instantaneamente. Tenta se aproximar com aquele jeitão samurai misterioso, mas ela o ignora completamente, está muito mais interessado em falar de engenharia do que em dar atenção a um velho com cosplay de mestre Zen. Humilhado, Yasushi desconta a raiva em quem? No Liam, claro. Começa a treinar o garoto com métodos insanos, obriga Liam a ficar em pé sobre um tronco no meio do lago, vendado, enquanto leva boladas de tênis. Isso vai despertar o seu olho mental, diz ele, como se fosse verdade. Mas é só mais uma desculpa para torturar o garoto. Enquanto isso, Christiana, a princesa guerreira que tentou negociar paz com os piratas, foi capturada. Ela acorda na nave de Goze, o líder dos piratas. Ele a leva até o laboratório, e o que ela vê lá, a faz quase vomitar. Um monte de massa disforme, uma aberração grotesca, que antes era uma de suas tripulantes. Os piratas a entregaram ao cientista de Goze, que a transformou num monstro vivo. Agora, ele quer fazer o mesmo com Christiana. Vamos começar tirando seu olho, diz ele, com um sorriso. Vou implantá-lo na minha mão, assim você vai assistir à sua própria destruição. Enquanto Christiana vive o maior pesadelo da sua vida, as coisas no planeta de Liam estão indo bem. Sob a liderança de Amagi, a economia melhorou, o povo está esperançoso. Mal sabem eles que Liam gastou uma fortuna restaurando seu mecha personalizado com Rocket Punch. O mecha fica pronto, e Nias convida Liam para o teste final. A cabine foi ampliada para mais conforto. Quando Liam entra, o sistema escaneia seu corpo e o registra como piloto oficial. Ele tenta dar o primeiro passo e o mecha cai no chão como uma gelatina desequilibrada. Nias explica, esse modelo não tem estabilizador automático. Você vai ter que controlar cada passo com sua mente. Desafio aceito. Liam se concentra, equilibra o mecha e caminha com cautela até fora do hangar. Nias fica impressionada, o garoto realmente tem talento. Ela explica, nesse modelo, quanto mais vívida for sua imaginação, mais preciso será o movimento. Liam tenta pensar em algo legal, mas seu olhar cai nos peitos da Nias. E aí o desastre começa. O mecha, que responde aos pensamentos, começa a fazer movimentos sugestivos. Em público. Todos assistem chocados enquanto o mecha dá estocadas e reboladas sem parar.
Ninguém entende que o robô tá só obedecendo os pensamentos do Liam. Todos acham que ele é só pervertido. E Azuchi fica furioso. Como aquele moleque ousa roubar sua amada engenheira? Já Brian, o mordomo, até suspira de alívio, pelo menos dessa vez, é uma mulher de verdade. Liam, desesperado, tenta inventar uma desculpa. Mas o mecha já tá no modo dança do acasalamento robótico e não tem volta. E Azuchi se vinga atirando mais boladas de tênis nele. Depois do vexame, Liam volta ao seu treino secreto, tentar cortar um poste de madeira à distância. Por mais que tente, a técnica de Azuchi não funciona. Começa a pensar que talvez não tenha talento para isso. Mas a magia aparece e diz que o problema não é ele, é o falso mestre em quem ele confia. Liam, cego de fé, interpreta isso errado e conclui, então o problema sou eu. Não tô entendendo as lições do mestre. Até que ele tem um estalo, magia. Esse mundo tem magia. Talvez seja isso que estava faltando. Ele começa a treinar com magia embutida nos golpes, e depois de meses de esforço, chega o grande dia. Ele chama Yasushi para mostrar sua evolução. Mestre, eu finalmente dominei o caminho do relâmpago. Yasushi dá uma risada nervosa, esperando outro fracasso. Mas Liam saca a espada e corta o poste ao meio com uma onda de energia mágica à distância. Yasushi entra em pânico por dentro. Ele nem sabe como reagir. Mas tenta manter a pose de mestre fodão. Muito bem, discípulo. Mas ainda falta muito para dominar a verdadeira técnica. Ele se afasta, desesperado. Liam é um monstro de treino. Mesmo com um mestre mentiroso, conseguiu inventar uma técnica de verdade. Agora, Yasushi sabe, o disfarce está por um fio. Algum tempo depois, Liam recebe uma notícia urgente: um de seus poucos planetas ricos em recursos está sendo atacado por piratas. Esse planeta era o único que não tinha sido confiscado por causa das dívidas da família Banfield. O Império nem se interessou por ele antes porque as condições de mineração eram péssimas. Mas a Magi, com sua inteligência e planejamento, conseguiu montar algumas instalações por lá, e agora elas estão em perigo. As tropas de defesa estão tentando resistir, mas a derrota parece inevitável. Liam pergunta à Magi se ela tem uma estratégia. Ela sugere um ataque surpresa, vindo do ponto cego orbital do planeta, para pegar os piratas desprevenidos. Liam adora a ideia e dá a ordem: preparem todas as tropas. Vamos esmagar esses ladrões. E eu vou pessoalmente defender o planeta. Brian, o mordomo, fica em pânico. Um lorde indo pro campo de batalha? Mas Liam é firme. Ninguém mais vai tirar nada de mim. Ninguém. A frota se prepara. Liam entra em seu mecha manual, agora completamente restaurado. A magia o carrega num canhão orbital e dispara direto para a superfície do planeta como um míssil humano. Lá embaixo, os piratas estão exterminando os últimos defensores, até que um deles explode do nada. É Liam. Ele chegou. No instante seguinte, Liam corta um inimigo ao meio. Os outros tentam se reagrupar, mas Liam antecipa os movimentos e elimina mais dois antes que percebam o que aconteceu. Aquele treinamento maluco com boladas de tênis finalmente serviu para algo. Ele consegue prever ataques mesmo sem vê-los diretamente. Então um grupo de piratas começa a disparar lasers contra ele. Liam guarda a espada, invoca um rifle de energia e começa a devolver tiro por tiro. Eles decidem partir pro tudo ou nada e avançam em massa. Mas isso era o que Liam esperava. Hora do golpe especial. Ele saca a espada, concentra mana, e libera uma onda mágica cortando uma dúzia de piratas de uma só vez. Os sobreviventes entram em pânico. Como ele cortou a gente de tão longe? Que isso? Eles fogem em desespero. Mas Liam não vai deixá-los escapar. Rocket Punch! Ele aponta o braço para os inimigos e, em vez de um soco voador, um míssil gigante sai do mecha e explode tudo pela frente. Os piratas são obliterados. Mas Liam fica decepcionado. Ué, eu queria que o braço voasse. Cadê meu soco-foguete? Logo depois, a magia entra em contato. Senhor, me desculpe.
Cerca de 60% dos piratas escaparam. Mas conseguimos destruir 30% e capturar várias naves para reforçar nossas forças. Liam sorri. Fez um ótimo trabalho, Amagi. Obrigado. A luta ainda não acabou, mas esse foi o primeiro passo de Liam como verdadeiro comandante. Ele agora tem respeito, poder. E finalmente, um plano. Um dia, todos os que o traíram vão pagar. Mas por enquanto, ele tá só começando.